Bem-vindos ao Entre Tempos, um espaço de conversa sobre longevidade, cuidado humano e os caminhos de atravessar a vida com mais consciência. Aqui, a gente não fala apenas de saúde, a gente fala de tempo, de escolhas, de corpo e de presença. Eu sou Rosângela e hoje recebemos no Entre Tempos o Dr. Bruno Linardi Condolo, médico cirurgião vascular, com uma atuação que une precisão técnica e um olhar ampliado sobre longevidade. Formado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, com título de especialista pela Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, o Dr. Bruno atua na linha de frente do tratamento das doenças vasculares, acompanhando de perto tanto a prevenção quanto as consequências quando o cuidado chega tarde. É especialista em técnicas minimamente invasivas para tratamento de varizes e vasinhos e também atua no manejo de condições como lipedema, flacidez e celulite, integrando tecnologia e abordagem funcional. Atende na Clínica da Vinci, Medicina Integrada, aqui em Itu, e traz uma visão que vai além do procedimento, uma medicina voltada para autonomia, funcionalidade e decisões ao longo da vida. Doutor Bruno, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com você para a gente discutir aí os assuntos gerais aí das nossas especialidades. Muito obrigada. Eu queria começar com você perguntando sobre a sua escolha, né? Sobre um pouquinho dessa trajetória na área vascular, se você puder falar um pouquinho sobre essa sua trajetória, por favor. Claro. Bom, medicina não era o meu sonho quando eu era pequeno, né? Eu nunca imaginei, eu sempre gostei de biologia marinha, então eu achava que eu ia para essa linha de fazer biologia, oceanografia, alguma coisa assim. E aí no meu terceiro colegial, uma professora minha de biologia me chamou e falou, olha, você quer ser professor, você quer trabalhar com pesquisa? Aí eu respondi que não, ela falou, acho que você precisava rever a sua decisão aí da biologia, por conta de uma análise mais profunda, porque talvez não é exatamente o que você quer que você vai trabalhar com isso. E aí realmente fui me aprofundar, visitei o curso da USP, não gostei do curso e fiquei completamente perdido, né? E aí por influência de um tio meu, meu padrinho, né, irmão da minha mãe, que é cirurgião vascular, ele me convidou para ir assistir uma cirurgia com ele, né? E aí eu fui assistir uma ponte de safena, um enxerto arterial que a gente chama, e quando eu via aquilo pronto e revascularizou o membro e salvou a perna ali do paciente, aquilo realmente me deu um clique de é isso que eu quero fazer. Então daí que surgiu o sonho, né? E ao longo da vida e da formação, algumas coisas no meio do caminho vão se adaptando e mudando, né? Do que aquela cabeça de 18 anos. Mas cá estamos com o cirurgião vascular. Parabéns, fantástico, fantástico mesmo. E o que me impressiona, né, o doutor Bruno também é médico da família, né, da minha família, digamos assim, é que os procedimentos são minimamente invasivos, né, na realidade, são muito tranquilos, não é mais como era antigamente, né, doutor Bruno? É uma tecnologia completamente diferente, né? Sem dúvida, a cirurgia vascular é uma especialidade que vem avançando muito, né, para as modalidades minimamente invasivas. Então, essa cirurgia que eu assisti, que é uma ponte de safena na perna, né, hoje ela, na maior parte das vezes, é feita por um catéter arterial, que a pessoa vai lá e desobstrui, igual é feito no coração, né, uma angioplastia. Isso é uma coisa da minha especialidade, uma parte da minha especialidade, mas que eu já não atuo mais. Mas isso também se desenvolveu na flebologia, que é a parte de varizes, que é onde está o meu foco. Então, antes, em vez de retirar a safena, hoje você consegue com um laser ali secar essa veia e ter um tratamento muito mais tranquilo, mais seguro, confortável. Impressionante e ótimo, né? Ótimo para nós. Temos bastante assunto hoje, mas eu gostaria de começar falando desse livro, Outlive, com muito carinho, que eu ganhei em um evento muito bonito e que você fez, multidisciplinar, né? Você trouxe profissionais de diversas áreas, foi riquíssimo o conhecimento que na ocasião você mostrou. E eu acabei ganhando no sorteio que você fez no final, agradeço muito. Eu queria começar falando dele, da história, que você contasse para quem está nos assistindo, falasse um pouquinho, né, como que o Outlive de Peter Attia você encontrou e qual que foi a revolução aí na sua vida e na vida dos pacientes aí que você vem tratando.
Perfeito. Novamente, fico muito feliz de você ter me chamado aqui para a gente poder conversar desse assunto, né? A gente fala muito de varizes e tal, mas eu acho que hoje isso é algo que realmente tem mexido muito comigo e trazer isso à tona, não só na minha prática clínica, mas até mesmo em eventos e aqui no podcast, enfim. Bom, a história, né, de eu hoje estar aqui falando sobre saúde, e embora eu seja médico e muita gente me conheça como Dr. Bruno, os meus amigos de infância, família e tudo mais, sabe que nem sempre o Bruno foi como ele é hoje. Então eu já fui muito diferente no passado, né? Então desde 8 anos sempre sofri com excesso de peso, né, obesidade mesmo. Acredito muito por conta de uma cultura, né, familiar, uma cultura de comida como afeto e também por questões genéticas, né? A gente sabe que a obesidade ela é multifatorial. E, por um lado, eu sempre tive dificuldade de combater isso, né? Então, eu emagrecia, engordava ao longo da vida. Mas, desde o nascimento da Marina, da minha filha, né? Quando minha esposa engravidou dela, eu estava realmente na minha pior fase de saúde mesmo, né? Com quase 130 quilos, pré-diabético, levemente hipertenso, com colesterol aumentado. E aí eu tive a primeira sensação de preciso estar vivo, preciso viver mais, porque agora eu tenho uma filha, né, para criar. Então me trouxe Ela foi sua primeira filha? Minha primeira filha. Isso foi meados da pandemia, 2020, comecinho da pandemia. Ela nasceu em 2021. Então foi aí o meu primeiro clique de, não, preciso realmente ganhar esse jogo, né? Por que eu não consigo emagrecer? E aí realmente eu fui para uma mudança de estilo de vida, passei por assistência médica multidisciplinar, então nutricionista, médicos, profissionais da educação física, enfim, um time completo que me ajudou nesse processo de emagrecimento. Também tive ajuda das canetas emagrecedoras, né? Eu acho que a grande revolução que a gente vê hoje vem por conta da assistência medicamentosa que a gente está tendo, mas isso não exime a necessidade da mudança do estilo de vida, então a gente vê muita gente indo para o caminho errado aí nesse aspecto. Então o Bruno mudou quem ele era, ele gostava muito de comer, gostava, né? Enfim, assim, tinha uma coisa e eu tive que mudar tudo isso. E depois desse processo de mudança que eu conheci o livro. E aí o livro foi assim, aquilo que eu vivi escrito com muito mais aprendizado. Para solidificar mesmo. Para realmente solidificar e ter até mesmo uma mudança na minha visão como médico, né? Assim, uma visão da medicina, de uma nova modalidade da medicina, pensando muito mais em prevenção do que propriamente uma medicina que vai só fazer uma intervenção quando aquilo já aconteceu, né? E isso me fascinou, hoje até mesmo por ser parte dessa história, porque eu continuo sendo um ex-obeso, né? Mas praticamente quase que uma pessoa que tem um problema com o alcoolismo, né? Eu tenho que estar sempre vigilante em relação a isso. Então, trazer isso para o meu dia a dia, para a minha rotina, trazer isso para os meus pacientes, essa visão. Tenho cobrado hoje muito mais os pacientes de exercício físico, de ter uma alimentação mais equilibrada. E, enfim, então eu acho que o livro trouxe essa consciência total aí e deu nome àquilo que eu tinha vivido. Então, realmente foi por essa linha. A gente tem falado em alguns outros episódios anteriores a respeito disso, né? De protagonismo, né? De buscar o protagonismo do paciente. Porque, assim, as canetas, elas vão ajudar. Mas se você não mudar o hábito, não vai acontecer. Você vai ficar a longo termo aí usando a caneta, né? Porque nunca vai parar, porque é o que você falou, né? Quem tem essa dificuldade, eu me incluo nisso também, né? A gente realmente tem que ficar a todo momento observando. Não dá para deixar, né? Perder a mudança de estilo de vida é complementar, não tem como, né? Não tem como mesmo. E o que te chamou mais atenção nesse livro, doutor? Olha, um livro inteiro, né? Assim, ele é um livro que realmente é chamado da Bíblia da Longevidade, né? Mas primeiro essa mudança no paradigma de uma visão mais voltada para a prevenção. Talvez esse seja, acho que, o ponto principal ali. E ele faz uma crítica na medicina atual de ser intervencionista, de como a gente prolongou a expectativa de vida, mas que muitas vezes essa expectativa de vida aumentada se deve a uma qualidade de vida muito baixa. Então, de que adianta a gente viver 10, 15 anos a mais, se esses 10 anos acamado, sem autonomia?
E aí a proposta de uma visão, pilares de uma medicina mais preventiva, né, mais proativa, tendo o paciente mesmo como o protagonista da saúde, ele que vai cuidar, ele que vai se preocupar, ele que vai fazer o exercício, ele que vai se preocupar com a alimentação, e não delegar isso para um médico tomar conta ali dele, né? Então, acho que esse foi o ponto principal. Né? E aí também, talvez a segunda parte é os pilares, né? Que parece que a gente tem uma fórmula mágica de vou tomar então o suplemento XPTO porque é melhor e eu vi na internet. E aí o pilar é o básico bem feito. Bem feito, exatamente. Né? A gente está falando aí de o sono, a alimentação, o exercício físico, né? A parte mental e a parte de neurocognitiva, né? Sim. Que realmente são os pilares aí que a gente tem que fazer e não é nada muito complexo, a gente tem que cuidar e é isso que a gente no dia a dia, no piloto automático, a gente acaba perdendo a mão, né, disso, do que a gente precisa controlar efetivamente. E você acha que hoje, né, com os pacientes que você tem recebido na clínica, esse conceito ele está mais difundido, amplo para os pacientes ou ainda há uma mudança para ser feita? Com certeza há uma mudança ainda para ser feita, mas esse já é um conceito que cada vez mais eu percebo que está mais presente. Né? Eu acho que nas gerações mais novas, então vejo lá, a gente tem um primo na nossa família lá que é mais novinho, 12 anos, ele já tem uma cultura de se cuidar mais, de treinar, de exercício, né? O pessoal da minha idade aí, as minhas amigas, meus amigos com 40 anos também começa a ter uma visão de, poxa, preciso me cuidar mais, tal. E no geral eu tenho percebido isso. Porém, o que eu também vejo, né, é a dificuldade, primeiro, de mudar o estilo de vida, mudar o comportamento, né? Acho que a mudança comportamental é algo que realmente é muito difícil, principalmente porque para a gente ter sucesso na mudança comportamental é necessário mudar o nosso ambiente. E hoje a gente vive num ambiente que ele é muito fácil, né? Assim, a gente se perder no meio, é muito fácil, a gente tem muita facilidade no toque do seu celular, chega lá na sua casa, um prato extremamente calórico, muito gostoso, né? Hiperpalatável, hipercalórico. Isso deixa o processo um pouco mais difícil do que era no passado, né? Que a gente tinha uma comida muito mais natural, a gente andava muito mais, né? Então, os nossos avós e bisavós, eles não tinham um iFood com entrega de Nutella na sua casa às 11 horas da noite, da quarta-feira, né? Então, eu acho que nosso ambiente foi trazendo a gente para esse caminho, né? E aí você vê o aumento da obesidade, do sedentarismo, e com isso, na minha especialidade, do lipedema, que é algo que vem muito em alta, todo mundo hoje está falando do lipedema, que é uma doença inflamatória por alimentação, enfim. Então o ambiente não está muito favorável, né, do ponto de vista, mas eu acho que uma mudança vem cada vez mais sendo presente aqui no... Eu acho muito importante você dividir isso, né, com todo mundo, porque é uma história real de um médico, né, e a gente vê que tem colegas seus, assim, que a gente sabe da dificuldade, porque o dia a dia de um médico é muito corrido, então você conseguir mudar uma rotina, incluir tudo que precisa ser feito com família, clínica, cirurgia, não é simples, né, doutor? Não é simples mesmo. Você acha que você encontrou a sua melhor versão depois de tudo isso que foi feito? Acho que a melhor versão presente, digamos assim. Mas eu não acho que é a melhor versão, porque ainda sou muito falho, sou muito humano, né? Sim. É uma luta que é o que eu falo, é uma luta diária para sempre. E realmente isso que você falou, acho que todo mundo hoje tem uma vida corrida no geral. E tem aquela parte do equilibrista do circo, dos pratos, né? Que a gente tem E hoje, assim, é o trabalho, é a família, é o autocuidado, já isso te ocupa tanto tempo, então... Não podemos esquecer dessa parte realmente do autocuidado. E aí talvez a dificuldade, e eu acho que talvez o melhor caminho para isso, é priorizar. Então, priorizar esse momento de você ter o autocuidado. Não vai ser uma coisa que é robozinho, né? Então tem semanas que estão melhores, semanas que estão piores, mas essa aderência ao novo hábito, seja o exercício, seja uma boa alimentação, seja o sono, né? Sim. Enfim, então... a aderência hoje me parece que é muito mais importante. E também uma visão de longo prazo.
Eu acho que é outra coisa que mudou na minha visão. Antes era o cara que queria emagrecer para o verão. Mas eu acho que o Peter traz isso que a gente construiu hoje, a nossa longevidade. Então, você faz um exercício hoje, você tem o benefício disso agora, mas é como se fizesse uma poupança lá para o seu futuro. Né? Então, é uma construção de longo prazo, de quem permanece nesse processo. Falhar um dia, falhar outro, ter um deslize, comer um pouco a mais no fim de semana, não interfere tanto quando você está consistente nesse processo. Eu queria te perguntar, né, entender um pouquinho mais no quanto foi o papel da sua família, da tua esposa nesse processo de mudança, porque muitas vezes assim é mais fácil, né, quando as duas pessoas caminham junto. E realmente tem a questão social também, né, porque muitas vezes, até para quem nos assiste, tem uma vida social já praticamente programada. Sim. E aí quebrar isso, eu acho que também é um ponto importante de mudança, né? Ou de não necessariamente quebrar, porque todo mundo precisa de vida social, mas de reformular, né? Como isso vai acontecer. Sem dúvida. Bom, primeira pergunta aí da família, né? A Mari sempre foi uma pessoa que me cobrou muito de, cara, você precisa cuidar da sua saúde. Também é médica, ela é médica, ela assim, ainda mais depois que eu sempre fui, né? Sempre tive sobrepeso, mas também fui engordando mais ao longo do tempo. Então, ela, tô te falando pela sua saúde, para você, né, viver bem, depois você tá desfuncionalizado, tá super obeso, não tem autonomia e tal. Então, ela sempre me apoiou muito nessa decisão, sempre cobrou, e ela já vem de uma base boa, de sempre se alimentou bem e tal, então para ela era fácil. Esse ponto. Tanto que quando eu faço dieta, ela que acaba emagrecendo, porque a gente para de ficar pedindo comida e tal. E segundo ponto, então, essa parte foi simples, mas o segundo ponto, que é o nosso círculo de amizades, os programas que a gente faz, né? E aí que a gente volta a falar do ambiente. Então, o grande problema da mudança é que, às vezes, o ambiente que está te prejudicando é o próprio ambiente familiar, o ambiente dos seus amigos. Então, seus amigos sempre saem, sempre se encontram, tomam uma bebidinha alcoólica, isso já vem com petisco, isso é muito gostoso, e todo mundo está nessa... É difícil quando você vai tentar emagrecer e que você não pode mais ir. Não é que você não pode mais ir, mas é que é difícil você ir lá e ficar tomando controlar, né? água, Falar né? não, Mas aí que vem um aprendizado que eu tive, principalmente com o Dr. Alberto, né, essa parte, que é o controle de danos. Então, eu estou numa fase, tenho dois filhos pequenos, né, de 5 e 2 anos. Então, todo final de semana tem uma festinha de aniversário para ir, né? E eu sempre gostei de junk food, eu sempre gostei do salgadinho frito, do brigadeiro. Do cachorro-quente. Né, do cachorro-quente, do hamburguinho. Então hoje a gente faz o quê? Eu pego as crianças, a Mari, a gente almoça, come comida mesmo, tal, e aí vai lá na festa, você não chega com aquela fome. Mesmo que você sabe que às vezes vai servir comida, mas você não sabe exatamente o que então né? Já se programa nesse ponto. Eu com água com gás também, então assim, água com gás, às vezes eu estou numa roda de amigos, eu percebi que eu tinha necessidade de estar consumindo alguma coisa, isso é comportamental meu, da minha cabeça mesmo. Então, em vez de ficar beliscando, eu vou tomando água com gás, tomando água com gás, tomando água com gás. Então, são estratégias que a gente vai tentando trazer para permanecer o grupo, né? Para permanecer naquele grupo e adaptar àquele ambiente que você está. Mas, muitas vezes, principalmente num primeiro momento, talvez a gente tenha que dar até uma segurada, né? Até se fortalecer para conseguir decidir, né? Tomar decisões e fazer uma escolha mais assertiva. Sem dúvida. É o exemplo que eu sempre falo, né? De novo, da pessoa que é alcoólatra, está tentando parar de beber, né? Você não vai levar esse cara no bar com os amigos dele, que ele encontra toda sexta-feira, e falar, olha, fica aqui tomando só água com gás. Talvez ele vá na primeira, na segunda, mas na terceira vez ele vai acabar cedendo. Então, esse jogo de você ir manejando isso, pensando quando você gosta muito de comer ou de beber, ou seja o que for, você precisa evitar esses ambientes. Então, num primeiro momento, no ano que eu emagreci mesmo, eu dei uma cortada nesses eventos sociais, porque cada saidinha é uma derrapada grande, né? Uhum. E é fantástico você falar isso, né? De você reconhecer a sua vulnerabilidade também, que eu imagino que deve ter sido, não deve ter sido fácil, né? Você, nesse momento, né? De decisão ali, de falar, não, eu vou realmente, é um ponto que eu tenho que focar, né? Tenho que priorizar, como você colocou, né? Sim. Principalmente essa questão de você resistir das tentações. Eu acho que essa é a pior parte, porque como a gente tem a vida corrida e trabalho e tudo mais,
pelo menos para mim, a comida sempre vem aquele tom de recompensa, né? Então você chegar à noite em casa e pedir uma coisa gostosa, eu lembro na época que a gente dava muito plantão noturno era de lei, você já não dorme bem, porque você trabalha a noite inteira, dorme 1 hora quando consegue, para você trazer um pouco de carinho ali, né? Deixa eu compensar que eu estou trabalhando à noite e pede uma pizza. Então, é um ambiente propício para ganhar peso, né? Para não ter uma qualidade de vida saudável. É muito, muito difícil mesmo, né, dessa mudança. Eu acho que para as pessoas que muitas vezes atuam em outra área também, essa questão do social, de perder o pertencimento, de deixar de fazer parte de um grupo, pesa muito, né? Pesa muito nesse início. Então tem que estar bem preparado. Eu acho que a mente saudável também faz um papel fundamental aí para conseguir atuar e fazer toda essa mudança que precisa ser feita, né, doutor? Sem dúvida. Eu acho que a gente não precisa, né, abandonar o grupo, porque aquele grupo é fiel. Sim. Mas quando você traz também para o seu ambiente um grupo novo, então o pessoal que faz crossfit, você percebe que eles são super unidos, você cria um pertencimento num grupo diferente que também começa a moldar o seu comportamento. Então dá para ter a turminha que você sai para beber ou para comer, para confraternizar, mas você também achar um grupo que vai te estimular para o esporte, para um hábito mais saudável, né? No meu caso foi a turma do boxe, tem a turma do crossfit, tem a turma da musculação. Quando você entra nesse ambiente novo, isso também acaba te influenciando. Então, não precisa ficar de mal dos amigos que gostam de um dia de confraternização, mas também trazer um grupo que vai te influenciar positivamente, aí ajuda bem. Tem que ter coragem para manter a decisão, né? Para dar continuidade aí em todo o processo mesmo. Mas eu gostaria de saber também dentro do consultório, que eu acredito que você deve receber na clínica, pacientes que já estão realmente em outra condição, né? Ou que deixaram de ter a parte de prevenção e já chegam para você mais debilitados, digamos assim. Você pode falar um pouquinho a respeito disso para nós, por favor? Sem dúvida, é algo que parece que depois que você entende todo esse processo de mudança, isso salta aos olhos quando aparece no consultório. Eu acho que a gente percebe hoje pacientes com mais idade, e o grande problema é que as principais doenças, que no próprio livro ele chama dos 4 cavaleiros, né, que são doenças cardíacas, doenças metabólicas, como o diabetes, o câncer, doenças neurodegenerativas, muitas vezes elas são de um processo lento, né? Então a hipertensão, o diabetes não é uma coisa que você vai ter um sintoma logo cedo. Então você fica lá 30, 40 anos desenvolvendo aquela doença e você não faz nada para prevenir isso ao longo desse tempo, e a hora que você chega num momento ali, aquilo já está uma doença mais instalada, né? O que eu posso dizer é que não importa a idade que você tenha ou quão ruim esteja a sua saúde, a gente sempre pode melhorar. Eu acho que a partir do momento que a gente identifica aonde estão os gargalos ali, a gente sempre pode melhorar. Então, por exemplo, hoje a gente sabe que a melhor intervenção, se for para escolher uma coisa, né, é o exercício físico do ponto de vista de redução da mortalidade. Então, comparar 2 pessoas, uma que treina com uma que não treina, exatamente a mesma pessoa, a que treina 3 vezes por semana tem 50% de redução de chance de morrer por qualquer causa. Então, você chegar lá para uma pessoa de 75 anos, que é sedentária e que está tendo dificuldade, se você falar para ela, olha, vai para o Pilates, vai treinar, essa pessoa aderir a esse hábito e voltar 3 meses depois, ela está melhor. Então, claro, a gente pega muitos pacientes que estão ali já numa situação instalada, mas hoje, com a medicina, a gente sempre pode melhorar esse status. Começar, né? Começar, né? O importante é dar um passo. Né? Eu vi uma frase esses dias que eu achei interessante, que quanto antes você começar, melhor, mas nunca é tarde para começar. Então, eu achei que se encaixa bem para isso. E qual o perfil do paciente que te marca mais dentro da clínica, doutor? Olha, assim, paciente que nitidamente a gente identifica muitas vezes como esse paciente que eu acho que é mais alto risco, pelo menos que eu vejo ali, é o paciente diabético, né? Principalmente o diabético mal controlado. Porque é aquele paciente que entende a doença e começa a controlar, vai muito bem. Esse é o perfil que me deixa preocupado, que me faz avaliar antes de até indicar um procedimento, se ele está ali com os níveis de açúcar bem controlados. Então esse é um paciente que me chama muito a atenção.
E muito na minha especialidade, aqueles casos avançados de doença venosa, que a gente sabe que hoje, pelo Sistema Único de Saúde, não é tão acessível a todo mundo, mas que é um tratamento hoje que realmente você pega uma paciente com uma úlcera varicosa, que é o nível mais avançado das varizes, e você faz uma intervenção ambulatorial, minimamente invasiva, você consegue melhorar muito esse paciente. Então, quando chegam esses pacientes já nesse estágio, que não tiveram acesso a um tratamento, também é uma coisa que me marca bastante. E curiosidade, na realidade, né, eu queria... lipedema, porque assim, é algo que eu acho que tem se falado bastante e eu tenho até curiosidade para entender um pouquinho. Você pode falar um pouquinho mais a respeito também? Claro. Porque... O lipedema é uma doença que há uns 3 anos ela entrou no rol das doenças do CID, né? Não se falava muito sobre o lipedema, mas ele é uma inflamação de membros, normalmente acontece nos membros inferiores, do tecido gorduroso, mas pode acontecer nos braços também. Então a pessoa sente uma gordura inflamada, né? E isso traz alguns sintomas como uma dor na perna, uma sensação de peso, uma perna que fica roxa facilmente, uma perna que fica marcada no final do dia. Se confunde até um pouco com sintomas da doença venosa, né, de varizes. Mas ela é caracterizada principalmente por um aumento desproporcional de gordura nessas regiões. Então é aquela paciente que você olha, ela é magrinha, né, aqui na parte de cima, e chega embaixo ela tem um acúmulo desproporcional. Paciente que às vezes vai lá, treina, se alimenta direito e ainda tem esse aspecto de flacidez e de gordura. E a gente vê um aumento, né, não só no diagnóstico, todo mundo falando nas redes sociais, mas de fato a gente vê um aumento desse aspecto. E eu atribuo muito a isso, a essa mudança no estilo de vida que a gente está tendo, né? Então, se você olhar a história da evolução do homem, ele sempre foi um hábito de fazer mais exercícios. E quando eu falo não exercício físico, mas de atividade física, de se movimentar, de andar, de subir escada, de caçar, né? Pensando no caçador-coletor. E o alimento nunca foi tão abundante quanto ele é hoje, hiperpalatável, hipercalórico. Então, a gente tem pessoas comendo com uma qualidade muito pior, muito industrializados, embutidos, açúcares, farinha branca, lactose, que pode ser um causador dessa inflamação do lipedema, né? Então, eu acredito que esse aumento vem muito por conta dessa mudança dos últimos 50 anos que a gente está tendo. E o lipedema, infelizmente, ele é uma doença que não tem uma cura, né? Ainda não tem um remédio. Ele é uma doença que necessita a mudança do estilo de vida, volta para tudo que a gente está... Por isso que o livro ele se encaixa em tudo, né? Só que as pessoas devem ficar com raiva, porque é simples, né? Ele não está propondo soluções absurdas, mas enfim, desculpe. Não, sem dúvida, é isso. Então, é uma dieta anti-inflamatória, é um exercício, no caso aí tem que ser de baixo impacto, mas tem que fazer exercício de força, tem que fazer exercício de cardio, precisa de uma intervenção de fisioterapia para fazer drenagem linfática, para melhorar essa parte da dor, porque os pacientes nos estágios mais avançados sentem muita dor na perna, né? E também depois toda a parte estética, que também é uma queixa muito frequente, né? Então a pele fica com aquele aspecto de casca de laranja, você aperta, você sente flacidez, ou uma presença de nódulos, umas bolinhas de gordura que você consegue palpar na mão, né? Esse aspecto estético também incomoda muito. Então o lipedema ele vem como essa doença nova, né? Tem poucas intervenções ainda, a literatura científica não é tão robusta, então a gente tem tratado isso, muita inovação, a gente vê um monte de suplemento na internet e que nem tudo ainda tem um respaldo científico, mas como o próprio Peter diz, né? A gente vai também fazendo coisas ali, claro, obedecendo um rigor técnico e ético, mas por exemplo o Monjaro, né? É um medicamento que a gente tem visto, né, na prática clínica que ajuda. Não está em bula, mas a gente tem visto todas as minhas pacientes ali que vão para fazer um procedimento estético e que fizeram uso, acompanhando direitinho com endocrinologista, com nutri, tiveram um resultado muito bom. Então o lipedema explodiu na nossa especialidade mesmo, né? Chegou com tudo. Impressionante. E aí, você poderia passar para mim, para quem está nos assistindo, sinais de alerta, tanto na questão vascular quanto na questão de lipedema mesmo? Perfeito. Quais seriam os sinais de alerta para a pessoa procurar uma ajuda clínica antes de realmente, eu vou falar exacerbar, não sei se é a palavra correta, né? Antes de ficar mais crítico o cenário. Perfeito. Bom, falando de varizes, né, principalmente,
A primeira coisa que eu faço para a gente identificar é você olhar para a tua família, né? Varizes, 80% do caso é genético. Então, normalmente quem tem varizes tem essas questões genéticas, né? O pai tem varizes, a mãe tem varizes, a irmã, a família inteira tem varizes. E aí sintomas de dor, peso, cansaço na perna, aquela perna que amanhece sequinha, bonitinha, no final do dia ela vai ficando mais inchada, né? Aparecimento de vasinhos, de varizes, e aí essa é a hora que você deve procurar ajuda. Se você é mulher, né, e na sua família tem 2, 3 pessoas com varizes, já é importante até mesmo antes dos sintomas, ali que estiver pensando em engravidar e tudo mais, já passar por um acompanhamento, porque muito provavelmente durante um período gestacional você pode ter desenvolvimento dessas veias. E o lipedema é principalmente esse aspecto de desproporção, né? Então, se você olha para a tua perna, você percebe que ela é dolorida, que ela é desproporcional em relação ao seu corpo, que você tem dificuldade de perder peso, principalmente nessa região, mesmo fazendo dieta e exercício. Se ela fica roxa, se ela fica marcada quando coloca uma calça legging ou uma meia no final do dia. Acho que esses seriam os principais sintomas aí desses quadros. Perfeito. E mudando um pouquinho, eu queria entender com você qual o papel do sono, tanto para a saúde como um todo, quanto para a saúde vascular, doutor. Olha, o sono, a gente já falou sobre isso antes, né? Mas ele é extremamente negligenciado. Sim. E, de novo, trago uma história minha aqui para isso, que é... Eu tenho apneia do sono, né? Era grave, agora está leve, melhorou depois que eu emagreci. Mas eu descobri muito por acaso, e mesmo sendo médico da área. Então, tanto que o sono ele é negligenciado. E eu descobri nesse processo, que a minha esposa falou, olha, você ronca muito, você deve ter apneia do sono e tal. E aí eu fiz uma polissonografia. E nesse exame, inclusive, repeti uma com você recentemente, que foi muito tranquilo de fazer, né? Então, aí veio o diagnóstico. E eu era extremamente refratário do ponto de vista de, imagina, dormir com uma máquina, com um CPAP ali. E olha só que interessante, quando eu passei no médico a primeira vez, antes de fazer a polissonografia, ele pediu para eu atribuir algumas notas ao meu dia, né? Como eu acordo de manhã, qual que é a qualidade do meu sono, como eu achava que eu dormia. E a nota que eu dei para o meu sono foi nota 9. Então, eu achava que eu dormia bem, porque eu deitava, dormia a noite inteira, acordava no dia seguinte, com muita dor no corpo, mas depois tomava um banho e eu achava que era assim mesmo, preguiça para acordar e tal. E a primeira vez que eu dormi com o CPAP, no dia seguinte eu acordei 1 hora antes. Eu era aqueles que coloca 15 despertadores para acordar. Eu acordei 1 hora antes sozinho e me sentindo super revigorado. Então o sono para mim foi algo que mudou minha vida também nesse ponto do CPAP me ajudar. Hoje eu sou até meio bitolado, eu monitoro o meu sono com esse aplicativo aqui. E aí quando eu durmo pouco e a minha recuperação vem baixa, alguns parâmetros que ele mede, como a variabilidade de frequência cardíaca, eu já fico bravo. Mas eu confesso que é difícil cumprir ali 7 horas de sono. A minha média é 6 horas e 20 de sono. Mas eu confesso que é difícil. Principalmente com 2 crianças pequenas. Não só as 2 crianças que já dão trabalho, mas eles dormem cedo. Mas eu acho que hoje o que mais me atrapalha é o celular. Né? Então, a gente sabe que tem que fazer higiene do sono, mas vivemos na era digital e, de fato, é um vício. Né? Às vezes você vai lá 9h30 da noite e fala, nossa, estou prontinho para dormir, vou só pegar o celular aqui. A hora que você vê, passou 2 horas. 2 horas. Você ficou ali, não lembra nada do que você viu. Então, realmente, essa preocupação com o sono é importante. Mas eu confesso que é onde eu ainda não estou na minha melhor versão. Já melhorei muito, mas eu acho que tem espaço para tentar bater 7 horas de sono ali, pelo menos, para ficar melhor. E essa questão do sono, ela tem impacto na saúde vascular também? Sem dúvida, sem dúvida. No geral, né, eu acho que por conta da parte metabólica, principalmente, não tem algo diretamente relacionado às varizes, né? Mas obviamente quando a gente está deitado a gente não tem uma pressão tão grande ali. Mas na parte toda arterial é importantíssimo, né? Principalmente por, no geral, a gente ter uma piora do controle do nosso estresse, por aumento do cortisol quando a gente não dorme bem, e isso vai acabar bagunçando a nossa parte metabólica e impactando diretamente. E eu queria saber o que mais te frustra como um médico vascular, dentro da sala de cirurgia ou mesmo no consultório, né? Bom, eu acho que assim, hoje a
parte que talvez mais traga ali apreensão ou frustrações, né? A gente, principalmente na minha parte, que estou ali tratando varizes, estou tratando celulite, lipedema, flacidez. Então, a minha área envolve uma preocupação também estética, né? A principal frustração é quando a gente não atinge a 100% do resultado. E até mesmo hoje é difícil, porque principalmente na parte de vasinhos, a gente não consegue atingir 100% desses resultados. A gente vai melhorar ali 70%, 80%, mas melhorar 100% é muito difícil. Então eu acho que eu considero ter que alinhar a expectativa com o paciente para que isso seja muito bem conversado antes de fazer os procedimentos, porque quando no momento ali do consultório as coisas não vão exatamente como a gente planeja e demora mais e mancha a pele e às vezes, né, a gente pode ter pequenas complicações como hematomas. Isso é uma coisa que traz frustração, acho que ainda mais para o cirurgião. Ninguém quer ter complicação, ninguém quer um caso que era para ir de um jeito e demorar um pouco mais. Eu acho que talvez isso que faça parte do dia a dia, né? E um outro ponto também é a gente, infelizmente, não ter uma medicina moderna tão acessível para tanta gente, né? Eu já trabalhei no SUS, eu trabalhei fui concursado de prefeituras, né? Não daqui do município, em outro lugar. E frustra porque mesmo você tentando ali fazer um bom trabalho, parece que o sistema não ajuda muito. Então, coisas que a gente poderia trazer mais acesso, né? Hoje tem tratamentos que não são os melhores, mas que poderiam resolver o problema de muita gente, como só a espuma densa, por exemplo. Poderia ter isso muito mais acessível, e né? a gente não consegue ver isso no sistema público. Essa questão, né, que você fala da frustração, eu acho que ela tem que ser realmente ponderada, porque é um procedimento cirúrgico, né? Todo procedimento cirúrgico a gente corre um certo risco mesmo, né? Seja uma cirurgia plástica, seja, né, é bem delicado isso, né? Algum procedimento é meio complicado. E essa questão do SUS, você comentou, realmente tem fila. Eu fico impressionada, porque eu já estive na sua clínica e não estou falando isso porque você está aqui, mas é impressionante assim, o nível de tecnologia que você tem lá e como isso simplificou muita coisa, né? E é lamentável que a gente sabe que para o SUS ainda pouquíssima coisa chega e deve ser procedimentos muito mais invasivos, né? Para conseguir realmente chegar com um padrão ali próximo ao que você faz hoje dentro da clínica, né? Não, sem dúvida. Mas realmente, assim, acho que o ponto principal é que daria para ser feito algo já muito melhor, mas que infelizmente a gente não consegue. E isso impacta diretamente na qualidade de vida das pessoas, né? Eu acho que esse é o principal ponto. Eu queria falar um pouco com você, agora mudando um pouco para uma linha mais que a gente acabou conversando já em outras ocasiões, nessa questão da idade, da longevidade. É claro que a gente faz de tudo, eu acho que o livro traz isso para você ter uma qualidade de vida no envelhecimento e chegar lá bem e saudável. Por outro lado, eu acho que ainda existe um pouco de preconceito com o idoso, né? Tanto na questão de decisões que ele pode ter e até mesmo de expectativas que ele pode ter. Eu dividi com você uma história do meu pai, um dia que ele esteve num dentista e que o dentista já tinha decidido, digamos assim, a questão de extração de dente sem conversar com a família e tudo mais, porque é um idoso que tem Alzheimer, né? Não dividiu com a gente esse momento e a decisão. E eu acho que você dividiu comigo um caso também de uma paciente que já era mais idosa, mas que tinha uma vida social, que tinha viagens e que, por isso, ela gostaria de fazer um procedimento para se sentir melhor, né? E eu acho que isso é muito humano e rico dos médicos, e são poucos ainda. Eu queria trazer isso para esse podcast, porque a hora que você me falou, me chamou atenção, porque a maioria acaba por impulso, talvez porque a gente está numa fase de transição ainda, né, da questão de longevidade, de achar que porque a pessoa já tem mais de 80, vou falar mais de 80, não sei qual era a idade, mas assim, mais de 80 já está velho mesmo, né? Já tem aí algumas comorbidades, então não vamos
não vamos se preocupar com isso, mas eles ainda têm autoestima, né? As pessoas vão envelhecer e elas vão precisar de manter a autoestima, porque isso faz parte do processo, né? Quando você realmente está de bem consigo mesmo, faz uma mudança muito grande para esse idoso. Queria que você trouxesse um pouco do seu ponto de vista com relação a isso, doutor. Olha só que interessante e totalmente ao acaso. Hoje eu atendi uma paciente com 99 anos e daqui 13 dias ela completa 100 anos. Uau. E ela foi com a filha. Ela tem uma úlcera varicosa há 27 anos na perna, que não cicatriza. Mas essa senhora, né, assim, apesar da idade e já ter algumas limitações físicas, está com a cabeça ótima, é ligada no 220, não para em casa. Inclusive, esse é um dos motivos pelo qual a ferida não fecha, porque ela não faz o repouso ali que precisa. E, ao mesmo tempo, é difícil você falar para essa pessoa fique de repouso, porque, teoricamente, esse movimento traz ali para ela a vida dela, né, no dia a dia. E, realmente, o que você traz aí sobre o preconceito, né, do que a gente possa eventualmente ter, eu trato hoje como, assim, não existe o limite de idade. O que existe é o limite que a saúde impõe ao quem pode tratar ou não. Sim. Desde uma parte como qualidade de vida, no caso dessa senhora da úlcera, até mesmo algo que seja estético, né? Que a paciente fale, olha, eu quero me sentir bem. Por quê? Porque hoje você vê pessoas com 70, 75, 80, 85 anos que estão vivendo a vida a pleno vigor. Estão viajando, estão trabalhando, estão namorando, estão fazendo o que bem entendem. E isso realmente quando hoje eu consigo perceber o perfil do paciente, e depois que eu li o livro eu comecei a questionar esses pacientes, né, que são mais velhos e estão bem, o que você faz, né? Como é que é a tua vida? E realmente os pilares, né, o exercício físico, ou é bem ativo, se alimenta na maior parte do tempo muito bem, dorme bem, tem a cabeça tranquila, não é estressado, não teve doenças como depressão, não é ansioso. Então, hoje a idade para mim é um fator que eu simplesmente ignoro. Claro que eu olho como uma informação médica técnica, mas não tem limite. E a proposta da longevidade é a gente chegar bem lá com 90, 100 anos, viver até os últimos dias com muita qualidade, sem perder autonomia. Né? Exato. Tipo eu vou deixar meu ponto de vista aqui, que uma coisa é a gente realmente querer chegar bem e ter ainda autoestima para chegar realmente bem, inclusive com saúde mental e tudo mais. Outra coisa é a gente se recusar a envelhecer, que tem daí outra esfera que eu não vou entrar aqui, né? Mas assim, as pessoas aqui da nossa região, elas envelhecem muito bem, né? Elas aceitam o envelhecimento e é claro que eventualmente tem algum procedimento, ou alguma intervenção que precisa ser feita, alguma adaptação com algum dispositivo que precisa ser feita, mas é um envelhecimento com saúde, né? Um envelhecimento saudável. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que tudo que a gente pode fazer para melhorar do ponto de vista físico, de saúde, e até mesmo, porque não estético, né? Se aquilo é de gosto, vai embora, vai ser feliz e pronto. Né? E voltando aí para a tua experiência, tua vivência toda a sua determinação aí que você teve, como que você se planeja ou se vê aos 90 anos? Olha, eu quero estar bem, né? Depois que a gente lê o livro, a gente faz um plano. Eu confesso que é difícil a gente até se imaginar, né? Eu tendo a olhar para o longo prazo, mas estou olhando aqui, mirando um pouco antes, quero chegar bem nos meus 50 para chegar bem nos meus 60, e a ideia é que a gente vá construindo isso. Então, quando você fez a pergunta você acha que você está na melhor forma? Eu acho que ainda não, eu quero ainda estar subindo antes de começar a cair, né? Mas basicamente o que eu me vejo aí nessa idade é tendo autonomia. Se eu puder ter autonomia para poder viver sozinho, fazer as minhas coisas, viver sozinho no sentido de não depender de ninguém para as necessidades básicas, digamos assim. Poder estar curtindo com a minha família, com os meus netinhos, quem sabe os bisnetos por aí. Então é assim que eu me imagino, do lado da Mariana ali, a gente curtindo uma vida mais tranquila depois dessa fase que a gente está hoje. E você acha que os seus pacientes pensam nisso quando eles te procuram? Você acha que isso já está mais difundido? Das pessoas realmente se questionarem, olha, como que eu quero chegar aos 90 anos? Com certeza, assim, uma parcela, né? Não tenho dúvida
pelo menos de viver melhor, né? Talvez não aos 90, mas quero chegar bem lá na parte final da minha vida, né? Mas realmente, às vezes a gente vê pessoas, e é isso que às vezes talvez me causa muita surpresa no dia a dia, é que não conseguem reconhecer o problema onde eles estão inseridos, né? Então, eventualmente, eu atendo pacientes que estão com a saúde extremamente debilitadas e que não se reconhecem nessa situação. E talvez, eu sendo muito sincero, talvez eu já tenha sido esse cara no passado, né? Eu vivi uma fase ali, depois de formado, e que meu foco estava em trabalhar, em me formar e conquistar, e eu simplesmente negligenciei a minha saúde. Então a gente vai criando uma desculpa, vai criando uma justificativa para não dedicar um tempo para o treino, né? não me priorizar, eu mereço, eu estou trabalhando, as coisas estão andando. E eu já fui essa pessoa. E às vezes eu vejo pessoas com 40, com 50, e que às vezes dá vontade de falar, você não está enxergando onde está o problema aqui e o que a gente... Sim. O quanto é importante a gente fazer uma mudança nesse momento, porque desse jeito não vai viver mais 10, entende? E se viver bastante tempo, vai viver com uma qualidade muito ruim. É isso que a gente... Eu acho que é o que o Peter traz no livro como o lifespan, que é a expectativa de vida, e o health span, que é esse tempo de vida livre de doença. Né? Então, de nada adianta a gente chegar lá na frente e viver 10 anos acamado. Né? Exato. E é isso que eu chamo a atenção, e um dos propósitos do podcast foi esse, doutor, porque assim, aqui na nossa região a gente vê mais idosos ativos, né? Idosos mesmo, 85, 92, eu acho que isso é fantástico. Por outro lado, assim, quando a gente pensa na questão de tecnologia que temos hoje e até medicamentosa, a gente sabe que vai viver 90, 85. A questão é como, né? Sim, como. Né? Como que vai fazer essa... Eu acho que esse talvez seja um medo, né, que a gente tem, até mesmo dentro da minha família, com a minha mãe, a gente conversa muito sobre isso, que ninguém quer viver. A gente teve exemplos na família, um avô com Alzheimer, uma avó que teve um AVC e que ficaram um tempo acamado. E assim, é ruim para a pessoa, para o paciente, para os familiares que sofrem muitas vezes junto com tudo isso. Então o que eu não quero é ter essa condição. Eu quero estar bem até o último dia e quando eu tiver que ir bem, né? O famoso morreu dormindo. Bem velhinho de preferência. Como que você acha que é o paciente do futuro? Você acha que é um paciente todo monitorado? Não tem como não achar, né? Eu, como sempre, gostei muito de tecnologia, gosto muito dessa parte de inteligência artificial. Existem já muitos gadgets que medem a saúde e que a gente pode gamificar, inclusive, né, para a meta, quero melhorar o meu sono e tal. Então, eu acredito muito nesses dispositivos. Eu acho que a gente vai cada vez melhorar a saúde e a inteligência artificial vai ajudar nisso, inclusive a detectar marcadores, padrões, e com antecedência a gente vai conseguir ter mais insumo para reverter aquilo que está alterado. Então, eu imagino, de fato, a gente vivendo mais, né? E as próximas gerações, por que não mais tempo aí, rompendo até os 100 anos. Sim, eu acredito muito nisso também. Eu sou do mundo corporativo, digamos assim, que a gente fala que não se gere o que não se mede, né? Então, eu acho que a gente trazer essa questão de você conseguir medir, mensurar, monitorar realmente para o paciente vai trazer muito mais engajamento, né? Acaba que fica todo mundo no jogo junto, né? Sim. O médico junto com o paciente, né? Porque muitas vezes, aí eu me colocando como paciente mesmo, vocês falam, mas é difícil a gente conseguir visualizar o que está acontecendo. E muitas vezes com um monitoramento, vou falar simples, né? Mas que talvez não seja tão simples, mas você consegue ver o que o teu organismo está, como ele está se posicionando ali com o que você está comendo, ou com o exercício, ou com o sono, muda completamente. Né? Sem dúvida, eu acho que assim, não tenho dúvida que a gente vai para esse caminho. E com essa questão da inteligência artificial, esse monitorzinho que eu uso, ele já tem uma inteligência artificial dentro dele, ele vai analisando meus dados. Ele me avisa quando alguma coisa, assim, sua frequência cardíaca aqui está muito mais alta. E você também consegue fazer uma análise hoje do hábito que está sendo nocivo. Então, eu não sou uma pessoa que bebo,
é muito eventual, assim, hoje eu já bebi na época de faculdade, assim, tomar cerveja e tal, mas hoje é um hábito que eu tirei, mas é impressionante como o hábito de tomar uma bebida alcoólica bagunça as minhas métricas aqui. Claro, eu não vou ficar bitolado nas minhas métricas, tem um evento, alguma coisa que eu quero ali tomar. Mas que você consegue visualizar. Mas você visualiza o quanto aquilo prejudica o seu corpo, faz toda a diferença. O andamento. Então você, é melhor você marcar um treino para ir no dia seguinte, se preservar ali. Então eu acho que ele traz nesse momento algumas informações que são relevantes, mas para talvez trazer essa gamificação, trazer o envolvimento, mas com inteligência artificial, essa coisa de machine learning, logo você vai estar sendo avisado, esse tipo de alimento, esse tipo de coisa. Eu acredito muito nessa fusão aí da medicina com essas outras áreas de monitoramentos e tecnologias. Fantástico, doutor. A gente está chegando ao fim. Eu queria, se você pudesse deixar uma mensagem para quem está nos assistindo, qual mensagem você deixaria? Bom, eu acho que a mensagem, vou tentar trazer de novo o livro aqui, falar o que a gente já falou, mas faça exercício, se movimente, se alimente bem na maior parte do tempo, não precisa ser radical, mas também precisa ter um meio do caminho. Durma bem, não seja estressado e cuide da sua cabeça. Eu acho que essa é a mensagem central do livro aí, de trazer isso para a nossa longevidade. E se cobrem isso do grupo, né? Muitas vezes você pode ser o fator de mudança do ambiente, do comportamento do grupo do qual você faz parte. Sim. Então, acho que ajudar a inspirar outras pessoas a fazer essa mudança para que a gente possa viver mais e melhor. Fantástico, muito bom mesmo. Tem alguma coisa que você queira colocar, acrescentar? Não, só te Passou agradecer. rápido, Passou né? voando, né? Muito rápido. Queria te agradecer de novo, assim, por isso, de verdade, fiquei muito feliz. Acho que a gente sempre, desde a primeira vez que a gente se conheceu aí, depois das questões da palestra, eu acho que a gente combina muito na forma de pensar. Sim. E eu acho extremamente importante a gente ir criando, através até mesmo desse tipo de informação, e se encontrando com pessoas da área da saúde e que componham esse pensamento e que queiram trazer isso para o paciente, porque há um lado realmente um pouco sombrio de como as coisas estão evoluindo, de pessoas querendo atalhos, então o uso desenfreado e sem acompanhamento das canetas, uso de anabolizante, uso de um monte de prescrição aí que não tem evidência científica. Então a gente vê um lado da pseudo-longevidade aí sem realmente um critério Fundamento, do que é o básico bem feito. Sim. E não adianta, né? Não adianta. Podem ficar com raiva, mas é o básico bem feito, né? É o que todo mundo precisa. Eu que te agradeço muito pelo seu tempo, por você ter aceitado o convite. Eu estou te deixando uma lembrancinha nossa aqui da Primora. Agradeço muito a sua participação. Acho que enriqueceu muito e acho que todo mundo teve uma luz aí com tudo que você colocou para nós e sendo o exemplo aí que você foi para todos. Muito obrigado. Eu acho que é isso, quando a gente fala, né, isso, a gente reforça, inclusive, o que a gente, como é uma luta interna, eu acho que está aqui, está falando, está espalhando essa palavra, pregando isso, digamos assim, faz com que eu mesmo escute e que eu também seja beneficiado por tudo isso. Não sou perfeito, muito longe disso, tenho 1 milhão de fragilidades aí, mas eu acho que está aqui, está falando sobre isso, né? Recentemente o meu primo até me avisou, falou, não acredito que você está agora falando de saúde, logo você, que sempre foi um cara exagerado, que comia pra caramba, e realmente aqui estou e estou nessa luta e sou muito errante ainda. Mas eu acho que é real, eu falo que a gente traz aqui pessoas reais também, não tô, né? Tem a questão, é claro, técnica, médica, né, e o conceito ser médico, mas são pessoas reais, todo mundo, né, tem as suas dificuldades, né, muitas vezes as pessoas podem te ver pelo Instagram e falar, nossa, é tranquilo, é suave na nave, não é assim, né, é uma luta diária ali com diversas coisas, né. Muito obrigado. Eu que agradeço. Talvez a longevidade não seja sobre viver mais anos, mas sobre não abrir mão de quem somos com o passar do tempo. Entre o tempo cronológico e o tempo do desejo existe a decisão.